Olá pessoal, bem-vindos ao nosso novo espaço de aprendizagem aqui das disciplinas de matemática. Eu sou o professor Márcio Jean, vocês já me conhecem, e por conta do retorno das aulas presenciais, para aqueles que os pais escolheram que o aluno continuasse estudando de forma remota, a gente está preparando esse material para que você possa continuar aprendendo dos conteúdos, tanto através do que o professor passa no WhatsApp, também no Move Família, quanto através dos vídeos que a gente está trazendo aqui para vocês, não mais pelos canais de TV, mas agora pelo canal do YouTube, tudo bem? Você pode pegar esses vídeos, né? Continuarão sendo vídeos de 20, 30 minutos, traz sempre a parte da explicação no começo e depois traz a parte da resolução do exercício, tá certo? A gente já disponibilizou para os professores o PDF do exercício que a gente vai corrigir já, para que assim ele possa ficar à vontade no momento de utilizar esses materiais, tanto o vídeo quanto o PDF com as atividades. A dica que a gente dá para vocês é que vocês possam assistir esse vídeo ou pela TV, né? Você pode ser que na TV da sua casa você pode estar conectando ao YouTube e no caso você assistir a aula na tela como você assistia pela TV habitualmente. Ou então você também pode assistir pelo celular, colocando o celular, em vez de colocar no formato vertical, coloca na posição horizontal para que assim você possa visualizar melhor os nossos exercícios, tudo bem? Esse é o nosso canal, a gente colocou o nome de Matemática Viva, vai estar focado em conteúdos de matemática do 6º e do 7º ano e que por enquanto a gente meio que fez ele meio que de improviso, né? A gente ainda vai criar uma logomarca bacana, ainda vai fazer uma abertura bacana, mas como eu já tinha esse canal para outros eventos, então resolvi continuar com ele, tá certo? Então aproveite, se inscreva no canal, marque as notificações para que quando tiver uma nova atividade você possa estar sendo avisado, tudo bem? Por semana a gente vai estar disponibilizando 3 vídeos, tá certo? Nesses 3 vídeos contemplam os 5 conteúdos ou todos os conteúdos na qual a programação que a gente recebe da SEMEC possa estar sendo utilizada. Então, os conteúdos de cada semana a gente divide eles em 3 vídeos, em 3 aulas. Cada vídeo tem de 20 a 30 minutos, tudo bem? Vamos então para a nossa primeira aula de hoje. A gente vai continuar revisando a respeito dos números decimais, só que dessa vez a gente vai passar para as operações. Hoje a gente vai trabalhar especificamente com adição e subtração de números decimais. A gente vai passar para vocês um pequeno vídeo e na volta a gente segue com os nossos exercícios. Tudo bem? Segue o vídeo! Vamos ver aqui a adição então e a subtração de números decimais. Para armar a conta, nós vamos colocar a vírgula debaixo da vírgula e vamos organizar os algarismos de cada número e assim efetuar as operações como se fossem números naturais. O que isso quer dizer, organizar os algarismos de cada número? Quer dizer que aquele número que está antes da vírgula, na parte inteira, o primeiro algarismo é a unidade, né? Então é a unidade embaixo da unidade, como a gente faz dos números naturais, dezena debaixo de dezena, centena debaixo de centena, e assim também para os algarismos que ficam à direita depois da vírgula, né? O primeiro algarismo à direita vai estar debaixo do primeiro algarismo à direita e assim por diante, ok? E aí a gente vai fazer a operação como se fosse números naturais. Se o número de casas decimais forem diferentes, a gente vai utilizar a propriedade dos números decimais vista na última aula, que é a mesma que eu mostrei agora com o número 6. De colocar zeros, completar as casas decimais, pode colocar ou não. Tem gente que coloca, tem gente que não coloca, mas se quiser para deixar toda organizada, coloco o 0, tá certo? Eu particularmente não utilizo, mas tem muita gente que utiliza, que dá o mesmo resultado. E aí eu vou poder fazer a operação. A vírgula na resposta fica debaixo das vírgulas, não muda de posição não, fica exatamente no mesmo lugar. Vamos agora aqui então para o primeiro exemplo. Eu quero somar o número 1 inteiro e 6 décimos com 57 inteiros e 75 centésimos, aliás. Então como é que a gente vai armar aqui a conta? A gente vai colocar a vírgula embaixo da vírgula
Então, primeiro a gente vai colocar aqui a primeira parcela, né, 1,6. E como é que eu vou armar o 57,75? A vírgula debaixo da vírgula. O algarismo que está antes da vírgula vai ficar abaixo do algarismo que está antes da vírgula aqui, certo? E assim eu vou colocando os outros. À direita da vírgula, né, depois da vírgula, também. O 7, que é o primeiro algarismo depois da vírgula, vai estar abaixo do 6, que é o primeiro algarismo depois da vírgula aqui. Então nós vamos armar a conta assim, ó, vírgula debaixo de vírgula e organizando os números aqui, de modo que fique um abaixo do outro. Bom, o que a gente tem aqui? Aqui nós temos um número com a casa decimal e aqui nós temos com 2. Aqui você escolhe se coloca um 0 ou não para completar, tá certo? Lembrando que colocando 0 à direita de um número decimal não vai alterar o valor, tá? Não vai alterar. É a propriedade que a gente acabou de relembrar aqui. Então ficamos aqui, ó, com os dois números, as duas parcelas, com a mesma quantidade de casas decimais. Agora eu vou fazer a operação como se fosse números naturais. Como se fosse o número 160 com o número 5.775. Então, 0 mais 5 vai dar 5. Só vou colocar o resultado, né? Mas você vai poder observar, 0 mais 5 dá 5. 6 com 7 dá 13 e sobe 1. Aí, quando eu somar 1 mais 1 com 7, dá 1 mais 7, 8. 8 com 1, 9. E o nada com 5, o próprio 5 que fica, que sobrou, repete. A vírgula, ó, debaixo da vírgula, sempre na mesma posição. Então, se nós armamos a conta de maneira correta, a vírgula vai ficar aqui. Então, a resposta desta adição é 59 inteiros e 35 centésimos. Mais um exemplo aqui, ok? Aqui nós temos uma soma de 3 parcelas. Então vamos armar a conta. Então o 0,716 aqui, 716 milésimos, né? Aqui nós temos o 7, que é um número natural. Então a gente já viu que depois dele vai ter a vírgula, né? Então ele vai estar abaixo do zero, ok? Olha só. E a vírgula depois dele. Aí, se você quiser completar com zeros ou não, sem problema nenhum. E o outro, ó, 8,7 também, ó, olha só a regra, vírgula debaixo de vírgula. E o 8, que é o algarismo que está antes da vírgula, aqui vai ser colocado abaixo do 7 e do 0, que são os algarismos que estão antes da vírgula, certo? Agora o que é que nós iremos fazer? Nós iremos completar, né? Se quiser. Que nós temos 3 casas decimais aqui em cima, aqui nenhuma e aqui uma. Então vamos aqui completar com 0 para facilitar o entendimento. Então o 7 fica 7,000 e o 8,7 fica 8,700. Tudo bem? Aqui só para deixar a conta mais esteticamente organizada. Então vamos aqui fazer a soma como se fossem números naturais. 6 com 0 dá 6. 1 com 0 vai dar 1. O 7 com 0 com 7 vai dar 14. Aí fica 4 aqui e sobe o 1, né? Aí se eu somar 7 com 8 já dá 15. Com 1 que foi para cima, 16. Então ficou a 16 aqui. E não precisa colocar 1 aqui, né? Porque não tem outros. O número 1 então já repete o total, 16. 16. E na resposta, a vírgula vai ficar onde? Abaixo da vírgula, como sempre. Na adição e na subtração, a vírgula fica sempre embaixo da vírgula. Então a resposta dessa conta será 16,416 milésimos. Vamos agora ver uma subtração, tá bom? Da mesma forma, eu vou armar colocando a vírgula debaixo de vírgula. Então aqui está o 4 inteiros e 7 milésimos. Eu vou colocar a vírgula, o 2 que está antes da vírgula, vou colocar abaixo do 4.
porque também ele também está antes da vírgula. E o 3 que está depois da vírgula, vou colocar abaixo desse zero aqui, ó, que está depois da vírgula. Então vai ficar assim, ó. Agora, para deixar mais organizado, eu vou fazer o quê? Completar com quantos zeros? 2 zeros. Completarei com 2 zeros. Agora vamos fazer aqui a conta de menos, né? Como se fosse 4.007 menos 2.300. Então vamos lá. 7 menos 0, 7. 0 menos 0, 0. 0 menos 3 não dá, né? Então o que nós vai fazer? Pede o emprestado do 4, que vai ficar 10. Aí eu faço 10 menos 3, vai dar 7. O 4, que era 4, mas emprestou 1 para cá, ficou com quanto? 3. Então 3 menos 2 restará 1. Então a resposta da minha conta, né, é 1 inteiro e 707 milésimos. Caso vocês tenham alguma dificuldade em adição no processo em 1 e na subtração no processo de pedir emprestado, a gente pode verificar depois que não é muito difícil. É só você analisar como se fosse adição ou subtração de números naturais, normalmente, viu? A mesma regra que fala sobre pedir um número emprestado, né, em números naturais, ele funcionará também aqui no caso quando envolver os números decimais, números com vírgulas, ok? Mais uma subtração aqui para a gente fazer. Aqui eu tenho 34, que é o número natural, menos o 0,65, que é 65 centésimos. Então como é que eu vou arrumar essa conta aqui? Bom, como aqui é o número natural, a gente viu que a gente pode representá-lo de forma decimal, que ele também é um decimal. A vírgula vai estar, no caso, depois do 4, depois da unidade. Então aqui, depois do 4, vai estar a vírgula. Então 34 é a mesma coisa que 34, aí depois a parte decimal. Que no caso aqui, eu vou ter que colocar 2 zeros para poder ficar com a mesma quantidade da outra parcela aqui, da outra parcela. Olha só como é que vai ficar. 34,00, só para deixar completo, ok? Por que eu coloquei o 00? Para ter duas casas decimais assim como o próximo número. Repito, tem gente que coloca o 00, mas tem gente que acho que nem necessita, que só faria repetir o restante. Então vamos ver como é que vai ficar aqui. O que está antes da vírgula, o algarismo que vem antes da vírgula vai estar debaixo do que vem antes da vírgula, e o que vem depois da vírgula vai ficar abaixo do que vem depois da vírgula aqui no de cima, e assim por diante, tá? É assim que eu armo a conta. Agora eu posso fazer a subtração, que já está aqui a resposta, vamos conferir. Olha só, 0 menos 5 não dá para fazer, então pede emprestado para cá. Só que ele também não tem, então pede emprestado para o 4. O 4 vai emprestar 1 para cá, aqui fica 10, aqui vai ficar 10. Aí por sua vez, ele empresta 1 para cá, então vai ficar 10 aqui no último. E 10 menos 5 vai dar 5. Aqui que estava valendo 10 e emprestou 1, ficou 9. 9 tirando 6 vai ficar 3. Aqui que emprestou 1 para cá vai ficar valendo 3. Então 3 menos 0, 3. E por último, o 3 que estava lá restando, só faz repetir ele. E a vírgula, como sempre, debaixo das vírgulas. Então a resposta aqui é 33,35, ou 33 inteiros e 35 centésimos.
Muito bem, deu para ver que realmente é muito fácil trabalhar com adição e subtração de números decimais, que no caso são os números com vírgula. A regra básica é vírgula debaixo de vírgula. Vamos passar para os nossos exercícios. Talvez o professor passou para vocês um PDF com 7 atividades e a gente vai responder aqui as 5 primeiras. E você, com certeza, já vai se sentir capacitado para responder as 2 últimas, tudo bem? Vamos então para a nossa primeira questão. A nossa primeira questão diz assim, ó, o perímetro de um triângulo é calculado somando os valores das medidas dos seus 3 lados. Qual o perímetro de um triângulo cujas medidas dos lados medem 2,35 centímetros, 4,5 centímetros e também 3,8 centímetros? Ou seja, temos um triângulo, todo mundo sabe que um triângulo possui 3 lados. E aqui está dizendo que para calcular o perímetro desse triângulo, basta somar os 3 lados. E, portanto, aqui ele está perguntando qual é o perímetro desse triângulo que tem essas medidas aqui? 2,35, 4,5 e 3,8. Vamos somar? Já que perímetro, basta você somar, não é verdade? Então, a gente vai colocar 2,35, depois vamos colocar 4,5 e, por fim, a gente vai colocar 3,8. Deu para perceber? A vírgula deve ficar sempre depois, ou deve ficar sempre embaixo da vírgula. Aqui, no caso, você vai dizer, professor, mas aqui está faltando um zero, aqui também. A gente pode completar para ficar bacana, esteticamente falando, como no vídeo a gente mostrou, pode colocar um zero aqui e outro zero aqui para ficar bem bacana a sua conta. No mais, como é somar os 3 lados, então vamos somar, né? 5 mais 0 vai dar um total de 5, muito bem. Se eu somar 3 com 5 com 8, 3 com 5 vai dar 8, e 8 com 8 vai dar um total de 16, o 1 vem lá para cima, né? 1 com 2, 3, 3 com 4, 7, 7 com 3, dá um total de 10. Então, a gente coloca aqui o 10 e eu já coloquei a vírgula aqui, ó. Continua sendo vírgula debaixo de vírgula. Portanto, o perímetro do triângulo que tem esses 3 lados aí, é só somar os 3 lados que vai dar um total de 10,65 centímetros. Tudo bem? Muito fácil. Tudo bem? Anotou a resposta? Vamos então passar para a nossa segunda questão, que diz assim. Uma pessoa foi à feira com R$20 e comprou 1 quilo de arroz que custa R$3,25, comprou 1 quilo de feijão que custa R$6,79 e, por fim, comprou um pacote de macarrão que custa R$2,99. Quanto essa pessoa recebeu de troco depois que pagou essa compra? Deu para entender? A pessoa levou uma nota de R$20 e comprou 3 produtos. Aí a questão quer saber quanto que essa pessoa recebeu de troco depois que pagou os 3 produtos que ela comprou. Como é que a gente pode fazer para saber quanto que sobrou de troco para ele? Imagine um pouco aí, raciocine um pouco. Isso. A gente pode somar, né? A gente pode somar o que ele comprou, tá certo? A gente pode somar o que ele comprou para saber quanto que dá. Não é verdade? A gente viu que ele comprou o quê? 1 quilo de arroz que custa R$3,25, coloquei aqui. Ele também comprou um pacote de feijão que custa R$6,79 e ele também comprou um pacote de macarrão que custa R$2,99. Aqui os números já estão tudo completo, bem bonitinho. Então você já pode somar o tanto que ele gastou. Aqui nós estamos somando o tanto que ele gastou. 5 com 9 vai dar um total de 23. Aí sobra, vai 2 lá para cima. 2 com 2, 4. 4 com 7, 11. 11 com 9, 20. Fica o 0 e sobe o 2 lá para cima mais uma vez. 2 com 3 dá 5, 5 com 6 dá 11, 11 com 2 dá um total de 13, tá certo? Então, e aqui no caso, a vírgula debaixo de vírgula. Então, essa pessoa gastou R$13,03. A pergunta quer saber quanto que ele vai receber de troco. Aí como é que eu vou fazer a conta para saber quanto que ele vai receber de troco? Muito bem, é só pegar os R$20 e diminuir o que ele gastou, né? R$20 tirando os R$13,03. Não esquecer dos 3 centavos. Aqui, para a gente fazer essa conta, você vai ter, como aqui é 0, 0 menos 3 não tem como, você vai pedir emprestado para outro 0, que também não tem, que pede para outro 0, que também não tem, até chegar no 2. Aí o 2 empresta para o 0, vai se tornar 10. Desses 10, ele dá 1 para cá e fica com 9. Aqui se tornou 10. Esses 10, ele dá 1 para esse outro e fica com 9. Aqui, no caso, no final, vai ficar com 10. 10 tirando 3 vai dar 7. Aqui ficou 9, lembra? 9 menos 0 é o próprio
9. Já vou colocando a vírgula aqui, porque é vírgula debaixo de vírgula. Por fim, aqui onde tem 0 se transformou em 9. 9 menos 3 dá um total de 6. E como eu dei 1 emprestado aqui para esses outros, aqui ficou só 1. 1 menos 1 é 0, é nada. Então não precisa nem colocar o 0 aqui desse lado. Ou seja, essa pessoa que levou R$20 e comprou esses 3 produtos, depois que ele pagou esses R$13,03, sobraram para ele R$6,97. Anote o resultado, por favor. A resposta correta desse exercício é R$ 6,97. Vamos para a nossa terceira questão. Olha só. João emprestou ao seu irmão R$30. Após alguns dias, o irmão dele devolveu para ele R$22,50 de volta. Mas seu irmão precisou novamente de uma ajuda e ele lhe entregou outros R$15. Mais tarde, o irmão de João lhe devolveu R$19,50. Quanto o irmão ainda lhe deve. Certo? Então aqui é uma questão que a gente precisa ler direito para entender o que está sendo emprestado, o que está sendo devolvido, para você fazer o cálculo direitinho, tá bom? É bem provável que você já recebeu esse PDF com essa atividade com antecedência, você já fez os cálculos e agora no momento da aula você pode estar apenas corrigindo para saber se você acertou ou se você errou, tá bom? Então aqui seja dessa forma. Você recebe o PDF do professor, tenta responder e aguarda a aula do YouTube para que você pode ir no YouTube, né? Porque agora não precisa você mais esperar pela aula das 4 da tarde. Você já pode assistir a qualquer momento, de manhã, de tarde, de noite, que o vídeo vai estar lá disponível. Então, nesse caso aqui, a gente percebeu que teve algumas horas que o João emprestou dinheiro para o irmão dele e teve outras horas que o irmão dele devolveu o que estava devendo. Tá certo? Então aqui, ó, ele emprestou R$30, o irmão dele devolveu R$22,50. Ainda ficou devendo mais dinheiro. Depois o irmão dele precisou de mais dinheiro. Aí o João emprestou de novo mais 15 dessa vez. E no final o irmão dele devolveu R$19,50. Será que depois do João ter emprestado para o irmão dele R$30 e R$15 e o irmão dele ter devolvido R$22,50 e depois mais R$19,50, ainda vai faltar algum dinheiro para o irmão devolver para o João? De dinheiro do que ele pediu emprestado? De que forma a gente pode fazer esse cálculo aqui? A gente pode somar o que o João emprestou para o irmão dele, né? O que foi que o João emprestou para o irmão dele? O João emprestou na primeira vez R$30 e depois emprestou mais 15. Totalizando quanto? O João emprestou para o irmão dele R$45. Aqui, ó, vírgula debaixo de vírgula. E quanto foi que o irmão dele já devolveu para ele? Aqui em cima está dizendo que uma hora ele devolveu R$22,50 e outra hora ele devolveu R$19,50. Bora ver o total que o irmão do João já devolveu para ele. 0 com 0 aqui vai dar 0. 5 com 5 vai dar 10, sobe 1. 1 com 2, 3. 3 com 9 dá 12, tá certo? E sobe aqui 1. Aí 1 com 2, 3. 3 com 1, 4. 42. Não esquecer, vírgula debaixo de vírgula. Ou seja, resumindo, o João emprestou R$45 e o irmão dele já devolveu 42. E a pergunta é, quanto o irmão ainda deve para o João? Se o João emprestou 45 e o irmão dele já devolveu 42, falta, portanto, apenas R$3 para o irmão de João devolver para ele. Então, essa é a resposta. Na terceira questão, falta devolver apenas R$3. Tudo bem? Anote aí o resultado, por favor. Vamos então agora para a nossa penúltima questão de hoje, a quarta questão, que diz assim: João tem 1,74 metros de altura e Mateus tem 1,65, ou seja, João é mais alto. Qual a altura deles dois juntos? Se eu juntar a altura do Mateus com a altura do João, vai dar quanto? Muito fácil essa questão. É só juntar 1,74 mais 1,65. Não esquecer, vírgula debaixo de vírgula. 4 mais 5 vai dar 9. 7 mais 6 vai dar 13. Sobe 1. Coloca a vírgula aqui já. 1 mais 1 mais 1 vai dar um total de 3 metros e 39 centímetros. É a altura dos dois juntos. Tudo bem? Anote aí no seu caderno essa resposta. 3 metros e 39 centímetros. Vamos agora para a nossa última questão, que diz assim: Amanda tem R$ 56,78. Já Otávio tem R$ 24,17. Quer dizer que o Otávio tem bem menos, né? Quantos reais Amanda tem a mais do que Otávio? Ou seja, Otávio tem uma quantidade e Amanda tem outra.
qual é a diferença da quantidade de Otávio para a quantidade de Amanda? Como é que eu faço para me calcular essa diferença? Aqui está perguntando quantos reais a mais, ou seja, calculando no caso a diferença. E quando eu vou calcular a diferença, qual operação eu utilizo? A da adição ou a da subtração? Com certeza é a da subtração. Eu pego o valor da Amanda, subtraio o valor do Otávio, e o que sobrar é a diferença entre um e o outro. É a diferença que a Amanda tem a mais do que o Otávio. Vamos então fazer essa conta de menos. Coloco o valor da Amanda e coloco o valor do Otávio e subtraio. 8 menos 7 vai dar 1. Aliás, 8 menos 7, aqui no caso, com medimentos, aqui no caso eu fiz foi subtrair, não foi? Então vou colocar bem aqui. Então vou colocar bem aqui como resposta. 8 tirando 7 vai dar 1. Vou colocar bem aqui, 1. 7 tirando 1 vai dar 6. Colocar vírgula, né? Porque é vírgula debaixo de vírgula. 6 tirando 4 vai dar 2. E, por fim, 5 tirando 2 vai dar um total de 3. Eu fiz aqui o erro que eu fiz aqui, pelo visto eu ia fazer de mais. E na verdade tem que fazer de menos. Então, se a Amanda tem 56,78 e o Otávio tem 24,17, então, fazendo a subtração vai dar R$ 32,61. É o valor que a Amanda tem a mais do que o Otávio. Tudo bem? Então, essa foi a nossa aula, o nosso exercício. Espero que você tenha aprendido. Tire as dúvidas com seu professor e até o nosso próximo encontro. Não esqueça de se inscrever no canal, tudo bem? A gente vai fazer uma campanha bem bacana para que todo mundo possa se inscrever. Muito obrigado pela sua atenção e até o nosso próximo vídeo dessa semana. Nessa semana ele vai ter mais 2 vídeos a respeito dos conteúdos aqui do 6º ano, tudo bem? Tchau, tchau, pessoal!